Bem-vindos ao canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro para mais um A Voz do Claustro. Olá, eu sou a irmã Martina e esse é o último vídeo da nossa série sobre liberdade e fé. E eu hoje lembro de uma anedota que eu já vi em vários lugares escrita sobre a Madre Teresa de Calcutá. Uma vez um repórter americano foi até a Índia e passou um dia inteiro numa das casas dela, acompanhando o trabalho da Madre. E no fim do dia, então, conversando com ela, ele diz: Madre, eu não faria o que a senhora faz, enfim, né, limpando a ferida de leprosos, por exemplo, nem por $1 bilhão. E a resposta dela é típica: eu também não faria isso por $1 bilhão. A gente vê então que a lógica é outra aqui. E isso eu queria aplicar ao nosso tema de hoje, que é o tema da igreja. Muitas vezes, quando eu dei alguma palestra sobre a necessidade que nós temos, não é Deus que tem essa necessidade, nem a própria igreja, somos nós, de ser fiel à igreja, de escutar a igreja, de amar a igreja, pessoas do público naturalmente diziam: eu não creio nessa igreja retrógrada, cheia de pompa, cheia de abusos, enfim, autoritária, corrupta. E a resposta óbvia nossa é a mesma da Madre Teresa: eu também não. Quem é que pode crer? Qual é a pessoa de integridade que pode crer numa igreja assim? O que é preciso ver é que isso não é a igreja na qual a gente crê, quando a gente diz no credo, eu creio na Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana, etc., senão que são pessoas dentro da igreja, sacerdotes, pessoas religiosas e leigos também, que embora sejam batizados e façam parte, vamos dizer assim, oficialmente do corpo da igreja, não vivem na sua vida aquilo que creem ou pregam. Da mesma forma, há pessoas que não são batizadas e que não fazem parte oficialmente, exteriormente da igreja, e que, no entanto, vivem no seu coração e na sua alma uma vida tão próxima aos mandamentos de Cristo, enfim, aos valores cristãos, que essas pessoas sim são parte da igreja. A igreja, portanto, não é, obviamente, nem o templo, nem uma associação, como diz o Papa Francisco, uma ONG, nem enfim, um Estado. Essas coisas todas fazem parte da história material da igreja, vamos dizer assim, porque a gente no mundo precisa, enfim, de se organizar e precisa de ter coisas materiais, mas não é isso a igreja realmente, não é isso a igreja na qual eu digo eu creio na igreja. E por outro lado, não é, por exemplo, pelo fato de eu ser monja, de eu ser freira, que eu preciso automaticamente ser amiga ou gostar ou aprovar o comportamento de todos os padres, de todas as freiras ou de todos os católicos. Obviamente que não. Muitos dos meus amigos, melhores amigos, são pessoas não católicas, são pessoas talvez até que nem creem em Deus. Enquanto há muitos católicos, padres, religiosos, dos quais eu não me aproximo, porque não reconheço neles talvez pessoas que me inspirem confiança. Isso vale para todos nós. A igreja é, portanto, algo de novo espiritual. O termo teológico é o corpo místico de Cristo, místico, espiritual. Aqueles que seguem o Cristo na sua boa vontade, na sua liberdade, porque percebem, reconhecem e livremente aceitam o Cristo como o Filho de Deus, como nosso Salvador, ou pelo menos fazem isso implicitamente, sem saber direito, pelos motivos que sejam da vida, que só cabe a Deus julgar. Há várias pessoas que ou não creem no Cristo, ou não creem às vezes até em Deus, ou não fazem parte da igreja, e no entanto são pessoas de boa vontade, que realmente no seu coração buscam fazer o bem, buscam viver daquela forma. E essas pessoas certamente, diz para nós o catecismo, serão salvas mais rapidamente do que muita gente que vai à igreja e que, no entanto, não vive daquela forma. A igreja é, portanto, algo que está sustentado, vamos dizer assim, no mundo pela sua parte material, pelo templo, pela coisa, pelo meu hábito, por exemplo, por uma série, né, de regras, por uma série de organizações que a gente precisa ter, porque, enfim, na vida do mundo essas coisas são necessárias para todos nós. No entanto, ela é algo que só de leve está apoiada nessas coisas. No fundo, ela é algo que vem do próprio Jesus, do próprio Cristo. A igreja é essa irmandade, vamos dizer assim, esse agrupamento, essa solidariedade das pessoas que justamente buscam a Deus, das pessoas que justamente creem de uma forma ou de outra na verdade do Cristo.
E nesse sentido, a gente percebe o quanto a gente precisa dessa comunidade. Buscar sozinho a Deus é uma coisa que, por um lado, é necessária. No fundo, a nossa busca é uma busca individual por Deus. Por outro lado, é perigosa no sentido de que eu posso cair em todos os tipos de fanatismos e de erros e de isolamentos. Sempre que a gente lê na história, né, algum grupo fanático, geralmente é um sujeito meio carismático que começou achando que ele sabia tudo e que ele tinha alguma iluminação, na verdade. Isso é sempre perigoso. O caminho humano é sempre um caminho junto com os outros, é sempre um caminho comunitário. Não quer dizer que a gente perde a nossa liberdade, nem a nossa personalidade, isso é perigosíssimo também, fazer só porque os outros fazem. Mas, por outro lado, a gente precisa dos outros também, de alguma forma, para chegar em Deus, e Deus usa isso. A gente vê no Evangelho constantemente, Jesus está cercado de pessoas, as pessoas trazem outras pessoas. A religião cristã é uma religião profundamente comunitária e social. E se a gente tem uma vida espiritual abstrata, isolada, no fundo, a gente não está entrando em contato com Deus, a gente está buscando a gente mesmo, a gente está virando, enfim, né, profundamente orgulhoso, inclusive às vezes profundamente egoísta também. A igreja é, portanto, e nasce com a palavra de Jesus quando ele diz: tu és Pedro, sobre essa pedra fundarei a minha igreja, a comunidade daqueles que aceitam isso, aceitam que Deus existe, aceitam que o bem existe, aceitam que nós podemos chegar a uma vida eterna, aceitam as palavras que Jesus disse. Explicitamente, claramente ou implicitamente, a isso só cabe a Deus julgar. Ninguém pode dizer você vai para o céu ou não, ou você está certo ou não. Isso é só a Deus e a própria pessoa que cabe julgar. A gente não pode fazer isso. E obviamente que essa comunidade, essa sociedade, vamos dizer assim, num sentido espiritual daqueles que seguem a Deus, vai então, como a gente lê, né, nos Atos dos Apóstolos, na história da igreja, vai se formando, vai se estabilizando, vai indo de um lugar para outro, precisa, enfim, né, de certas estruturas, precisa, enfim, de certas tradições, precisa, enfim, de certos rituais. Isso é muito humano, todos nós temos isso, até no nosso trabalho, né, na nossa vida de família. A gente precisa de coisas muito concretas, a gente precisa de ter uma fé encarnada, que chega até a nossa cultura, até a nossa história. Mas não confundir isso com a fé em si. A fé é algo que está por cima da cultura, ela se encarna na cultura, transforma a cultura, transforma a nossa vida. Mas ela não é a cultura, não existe uma cultura cristã ou uma cultura católica. Existem culturas variadíssimas que têm aspectos, enfim, cristãos que têm então aspectos de fé que se transformam por conta dessa fé. Isso é o que é a evangelização. É encarnar a fé na nossa vida moderna, por exemplo, na nossa vida em diferentes países, em diferentes histórias. Obviamente que durante a história foram surgindo, então, falando aqui especificamente do cristianismo, várias comunidades eclesiásticas, sobretudo depois da Reforma Protestante. A gente tem, né, uma quantidade enorme hoje em dia de pequenas, assim chamadas igrejas. A questão fica sempre, todas são verdadeiras ou existe uma verdadeira? Obviamente que há que existir, se Deus realmente existe, há que existir um caminho para ele. Os caminhos são variadíssimos, dependem de cada um de nós no sentido do nosso temperamento, da nossa história. Mas a doutrina em si, a teologia, ou seja, a verdade sobre Deus, tem que ser uma, senão Deus não é um, ele vira vários deuses, então. Eu não posso dizer ao outro, você está errado ou você está certo, mas o que nós todos temos que fazer, de alguma forma, buscar essa verdade, onde é que Deus está realmente falando. E os caminhos pelos quais a gente encontra isso são variadíssimos. Há pessoas como eu que nasceram numa família católica e que, mal ou bem, a fé que eu tenho hoje é a mesma fé que eu tinha quando eu tinha 5 anos. Diferente no sentido do conhecimento, da experiência, mas a mesma fé no sentido da doutrina. Para outras pessoas, não. O caminho é um caminho variadíssimo. Aqui no mosteiro a gente tem uma irmã, por exemplo, japonesa, que nasceu, portanto, shintoísta, depois foi ortodoxa, depois foi protestante.
durante um longo tempo ela é doutora em matemática, foi também ateia. Os caminhos são variadíssimos, isso não quer dizer que não haja uma realidade, não haja uma verdade, porque senão, se não houver, então não há Deus, na verdade. Então a gente está procurando, no fundo, as nossas próprias ideias, o que convém a mim mesmo. Nós católicos cremos, isso não é uma imposição, ao contrário, isso para nós é um grande alívio, vamos dizer assim. Nós cremos que Jesus, quando disse a Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu fundarei a minha igreja, Jesus estava dando a Pedro, que era naquele momento, né, de certa forma o líder dos apóstolos, uma autoridade. Jesus diz claramente: o que você desligar vai ser desligado, o que você ligar vai ser ligado, que permanece pela história na figura do Papa, na figura do Sumo Pontífice em Roma. O Papa em si, como pessoa, as opiniões que ele tem, o jeito dele, isso não importa absolutamente, a não ser que seja um amigo, parente meu, né? Ou pode ser até que eu goste da pessoa do Papa ou não. Mas isso não é importante para a nossa fé nem para a Igreja. O que importa é o que nós cremos, que ele tem essa garantia dada pelo próprio Jesus Cristo, de que naquilo que ele falar oficialmente sobre doutrina e sobre moral, só sobre esses temas, o que o Papa fala sobre política, sobre esporte, pode ser interessante, pode ser que não, depende da inteligência dele, depende da santidade dele ou não, mas isso oficialmente não tem importância nenhuma. O que tem importância são as declarações dele sobre doutrina e sobre moral, quando faladas oficialmente ex cathedra, a gente diz, a partir da sua autoridade espiritual. A grande maioria dos papas nunca fizeram uma declaração desse tipo. As declarações desse tipo são mais ou menos o que a gente diz no credo e algumas outras que não estão incluídas, por exemplo, sobre Maria. Fora isso, mesmo uma encíclica do Papa é algo que normalmente a gente, né, como católico, como cristão, ou o que seja, deve ler. São coisas geralmente muito bem pensadas. Há encíclicas, Papa João Paulo II, por exemplo, são grandiosas, obviamente. Mas aquilo também não é necessariamente uma questão de fé. Eu não sou obrigado a exatamente fazer com que aquilo agora entre como parte da minha doutrina. O dogma, como se diz sempre, como se fosse uma coisa horrorosa, na verdade é um grande alívio para a gente. Deus, Jesus, nós cremos, deu ao Papa essa responsabilidade. Não interessa se ele é boa pessoa, se ele não é boa pessoa, se ele é mais inteligente, se ele é menos inteligente. O que interessa é Jesus, não é as pessoas. E nesse sentido, os católicos têm uma diferença, então, muito grande com relação, obviamente, aos irmãos protestantes, que baseiam mais a igreja geralmente no carisma de uma pessoa, ou na interpretação dada por um grupo, e nesse sentido são então mais vagos, vamos dizer assim. Para nós católicos há muito mais, né, o catecismo e a teologia, documentos pontifícios e ponto. E a gente então trata de aplicar aquilo à nossa vida. Isso faz parte da minha liberdade. Se eu creio ou não, faz parte da minha liberdade também. Mas pelo menos eu tenho essa segurança de que existe ali alguma garantia dada pelo próprio Deus. Isso se aplica também, obviamente, aos sacramentos, à liturgia da igreja. Nós no mosteiro, por exemplo, não vivemos como um grupo isolado da sociedade que de repente, né, achou bonito viver sozinho e tem as suas próprias regras e rituais, etc. Não, essas coisas a rigor são o menos importante. O meu hábito aqui é o menos importante, ele faz apenas parte de uma tradição para me ajudar a viver os meus votos. Há muitas irmãs que não têm hábitos, não quer dizer absolutamente que eu seja mais santa do que elas ou ao contrário. O mosteiro vive dentro da igreja, junto com a igreja, junto com outras ordens religiosas, junto com os sacerdotes, junto com os leigos. Todos nós estamos a caminho, enfim, né, de Deus, junto inclusive com outros cristãos também, ortodoxos, protestantes, e a rigor junto com a humanidade inteira de boa vontade, que procura realmente de coração sincero o bem, a verdade, enfim, né, esses atributos de Deus. Mas nós precisamos, como a gente dizia antes, encarnar essa nossa fé. E para isso a igreja, então, devagar, com o tempo, a partir, né, dos estudos teológicos, da experiência, da tradição dos santos, foi, de certa forma, desenvolvendo o que nós chamamos a teologia, por exemplo, lá da liturgia, né, o que se fala, o que não se fala, como é que se faz, por exemplo, a Santa Missa. Por que é importante seguir isso? Porque isso é uma espécie de mágica? Não, absolutamente. Porque aqui, por trás dessas palavras, por exemplo, que o padre fala, está toda a tradição teológica dos santos, e é importante que a palavra seja aquela e não outra, para que realmente não haja confusão.
E é isso o mais importante de tudo, a autoridade do próprio Deus. Senão a gente está fazendo teatro, senão aquilo realmente não tem valor nenhum. Se a gente não tem no mosteiro, por exemplo, Deus como centro da nossa vida, o que a gente está fazendo aqui, Aricô, né? Por mais bonito que seja o meu mosteiro e por melhor que a gente, enfim, possa fazer o nosso trabalho, eu não precisava estar aqui, eu podia estar fazendo isso no mundo. Deus é o centro da nossa vida. E nisso nós vemos também a importância dos sacramentos, principalmente da Eucaristia e da confissão, do sacramento da reconciliação. A Eucaristia não é só uma espécie de ritual bonito, comunitário, né? Que inclusive sobrevive em algumas comunidades protestantes. Não, a Eucaristia, nós cremos, é o corpo e o sangue do próprio Jesus Cristo. Como? De uma forma naturalmente milagrosa, isso é o que Deus pode fazer. E se eu não creio nisso, não faz muito sentido para mim, pelo menos, ir à missa. É isso que é a missa. Não importa o padre, não importa o canto, não importa se a igreja é bonita ou não, não importa nem as vestes do padre, isso tudo faz parte, enfim, né, de uma organização para bem da que a coisa fique segura e fique clara, obviamente. Mas o que importa ali é Deus e não as pessoas da igreja. O que importa ali é a garantia que nós temos que Deus, de alguma forma, está por trás daquelas coisas, porque ele disse: tu és Pedro e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. No sacramento da confissão, da mesma forma, as pessoas às vezes, né, e com certa razão, se você pensa de uma forma só humana, você diz: por que eu vou falar os meus pecados para um sujeito, né, que eu nem conheço, vai ver ele é mais pecador do que eu? E é verdade. A questão aqui não é essa, a questão aqui é que não importa nada se o padre é mais pecador ou não, se eu conheço ele ou não, se ele é simpático ou não, o que importa, a única coisa que importa é que ele seja validamente ordenado, esteja autorizado pelo bispo para receber a confissão. Se assim for, e eu posso, né, escolher um ou outro, essa atitude minha de humildade, de realmente relatar de voz alta aquilo que eu, na minha liberdade, né, na minha consciência, vejo que eu fiz de alguma forma contra a harmonia que Deus estabeleceu para a minha vida, isso que a gente chama de pecado, essa quebra da harmonia, esse não que de alguma forma eu disse, né, ao bem que Deus me propõe. O fato de eu falar isso em voz alta e do padre, a única coisa que ele precisa a rigor é dizer justamente a fórmula da confissão. Para isso tem que ser uma fórmula, não é uma coisa que ele inventa. É uma coisa que a autoridade da igreja, no correr dos séculos, foi desenvolvendo, né, de acordo com a teologia e etc, etc. E se ele disser essa fórmula, e se eu realmente estiver arrependida dos meus erros, a gente acredita que Deus me perdoa, não é o padre que me perdoa, é Deus que me perdoa. Então, tirar fora todo esse clericalismo, vamos dizer assim, né? A igreja não é importante por causa do padre, nem por causa da monja, nem o hábito faz nada disso. O que é importante é a fidelidade ao próprio Jesus Cristo. Nós católicos cremos que nós temos isso na medida em que nós somos fiéis à moral e à doutrina sancionada, explicada pelos santos padres, né, nesses 2000 anos de história, que não se contradizem. Muita gente diz hoje, o Papa Francisco contradiz o Papa Bento. Obviamente não é assim absolutamente. Cada Papa tem o seu temperamento, tem a sua história, e isso é uma riqueza para a gente também, graças a Deus. Cada um de nós tem também, né, o seu temperamento, a sua maneira, a sua contribuição a dar. Essa série, portanto, sobre liberdade e fé, eu queria concluir justamente lembrando desse tema que o Papa João Paulo II sempre insistia: a liberdade implica sempre na responsabilidade. A fé é para nós um ato também de responsabilidade. Eu livremente aceito esse convite de Deus, que é um convite não óbvio aqui na Terra, que é um convite que me fala ao coração e que eu preciso, né, justamente fazer esse caminho de aceitar isso. E isso indica, então, que eu tenho a responsabilidade sobre aquilo que eu faço. E a liberdade é, nesse sentido, às vezes, muito incômoda. É muito mais fácil eu fazer o que os outros dizem, é muito mais fácil não precisar pensar, né? É muito mais fácil não precisar ter muito trabalho. E muito mais difícil realmente ter que procurar, por exemplo, realmente existe Deus ou não, realmente existe a igreja ou não, o que é que a igreja diz ou não, por que eu digo não a isso, por que eu digo sim a isso tudo dá trabalho para a gente, mas é isso justamente a nossa liberdade. Lembrar também, só para terminar, que tudo que é absoluto na vida, em última análise, se refere a Deus Ele mesmo. Tudo que é humano é relativo.
Esse hábito que eu estou vestindo é relativo. O jeito que a gente vive é relativo. O canto da igreja é relativo. E assim por diante. O que é absoluto é aquilo que se refere ao próprio Deus. É aquilo que se refere à realidade, à verdade de Deus, da forma que a gente aqui nessa terra consegue, enfim, ter acesso a ela. E isso é para nós a grande tábua de salvação. Isso é para nós, no meio da turbulência da vida, da insegurança, da incerteza, a firmeza, a coluna forte. Deus existe e Ele se deixa encontrar. Basta que eu queira, que eu procure, que Ele se deixa encontrar, está lá me esperando. E a última palavra da vida, portanto, é o amor, é o bem, é a beleza, é a bondade. Isso tudo são atributos de Deus. Vamos ficar firmes nesses tempos difíceis, pedir a Deus a sua ajuda e ter a humildade de reconhecer que sem Ele, no fundo, a gente não pode nada. Um grande abraço a todos.